Você sabia que o sonho do Michael J. Fox era ser rockstar? Ele se apaixonou pelo teatro, largou a escola e foi ilegalmente para Hollywood e por lá conquistou o mundo com todo o seu talento e esse carisma absurdo. Hoje, nosso eterno Marty McFly, Michael J. Fox, no Cada Caso, um caos. Michael Andrew Fox nasceu no dia 9 de junho de 61 no Canadá. Por conta do trabalho do pai, que era militar, ele e mais 4 irmãos viviam se mudando e precisavam se adaptar a novas realidades. Já a mãe era a cola que mantinha ali a família junta. Enquanto o pai estava em missão, ela botava ordem ali na casa, mandava as crianças tudo para a escola e trabalhava fora também para ganhar um dinheiro, porque a situação era complicada. O Michael até hoje se diz muito grato por tudo que os pais ensinaram para ele, principalmente sobre resiliência, né? Um termo que ele costuma usar. Ele cresceu sonhando em ser rockstar, pagava um pau absurdo assim pro Jimi Hendrix, pro Jimmy Page, que também estão por aqui. Tanto que com 14 aninhos ele já tocava guitarra. Outra paixão era o hockey, mas ele não passou pro time da escola porque sempre foi abaixo da média na altura. Já o boletim dele parecia um filme do Tarantino, de tão vermelho que era, assim, show de horror. Mas ele finalmente se encontrou quando descobriu o time de teatro da escola. Não só passou no teste, como ele ficou enlouquecido, assim, se apaixonou. Tanto que não demorou para que ele furasse a bolha da escola, estreando com uma ponta na TV aos 15 anos. Começou a fechar uns trampos aqui e ali e pegou gosto. Com 16 anos, ele estava duro de tudo, assim, resolveu mandar um abraço para a escola para se mudar para Hollywood. O pai não gostou muito da história, mas mesmo com o nariz torcido, apoiou essa tentativa de mudança de vida do filho. E lá foi ele. Ficou ali por um tempo como imigrante legal, vendendo almoço para comprar janta, teve que vender móvel da casa, tinha uma pia só na casa dele para fazer tudo, para lavar louça, lavar o rosto, enfim, uma pia. Então ele fazia um monte de bicos assim, né? E metia um teste atrás do outro, assim. Enquanto isso, a rapaziada da NBC estava vindo com uma série nova e queriam o Matthew Broderick no elenco, mas acabou não rolando. O Michael, que nem telefone tinha, teve que atender a ligação dos produtores no orelhão, em frente à lanchonete que ele trabalhava ali. Mas esse foi o seu último dia trabalhando na chapa. Em 82, ele fechou um papel fixo na série Family Ties e logo conquistou geral com esse carisma absurdo, além do timing espetacular de comédia. Por conta desse papel, ele levou um Globo de Ouro para casa, ele já chegou solando de joelho, além de ganhar 3 Emmys consecutivos. Mas todo esse sucesso não era nada comparado ao que estava por vir. Em 85, ele foi escalado para o papel do Marty McFly, no antológico De Volta para o Futuro, que não só foi um puta sucesso, como virou um fenômeno da cultura pop. Isso até hoje, né? Quase 40 anos depois. Foi aí que nosso Marty McFly atingiu as 88 milhas por segundo e bateu com o DeLorean na estratosfera. Estava no auge máximo em todas as capas de revistas da banquinha ali. Era considerado o príncipe de Hollywood e vivia como tal, né? Ele conta que andava de limusine, metade do corpinho ali para fora, no teto solar, com uma cerveja em cada mão, pensando, quem diria que eu ia fazer tanto sucesso? Mesmo tendo um talento absurdo, ele não botava muita fé nele mesmo, não, e achava que estava ali por sorte. Até que no comecinho dos 90, depois de uma bagunçada das boas, assim, ele acorda tudo atropelado por um caminhão, sabe? Assim, aquela ressaca brava, e percebeu que o dedinho da mão dele não parava de tremer. Mas ele nem seguiu a vida normal, tipo, rebordosa da bebedeira e segue o baile, né? Achava que isso ia passar. Só que não passou. Quase um ano depois, ele resolveu ir num neurologista que deu para ele o diagnóstico que, ali virou a chave da vida dele, né? O Michael estava começando a mostrar os primeiros sinais do Parkinson. Ele conta que ficou em choque quando descobriu e peitou o médico, falando, tipo, como se, né, ele pudesse resolver assim nessa situação. Ele falou, sabe o que você está falando, né? Eu não posso ter Parkinson. Mas a realidade era outra, e essa realidade veio logo depois do pai dele falecer, vítima de um ataque cardíaco. Então, assim, foi um baque. Ele se deu conta ali que ele não tem controle sobre nada, né? A gente não tem. De começo, ele manteve a condição em segredo para geral. Durante as gravações, ele sempre dava um jeito assim de segurar alguma coisa com a mão esquerda, numas de esconder os sintomas, mas isso não era o suficiente. Foi aí que ele começou a tomar muito remédio, assim, ele se enchia de remédio para aliviar isso e foi aumentando a dose. Quando os remédios não deram mais conta, começou a tomar eles assim com
com cachaça. Chegou num ponto que ele estava ficando assim louco direto para fugir dessa nova realidade que ele estava vivendo. E ele conta que graças à esposa dele, os 4 filhos, ele achou a motivação que ele precisava para conseguir ficar sóbrio e faz mais de 30 anos que ele então não bebe. Só que os primeiros anos foram super difíceis porque ele não tinha mais aquela válvula de escape de sempre, então ele focou em trabalhar e viajar o máximo que ele podia. Continuou ativo na cena ali de Hollywood e passou a se dedicar para dublagem, inclusive ele que dublou o Stuart Little, enfim. Mais recentemente, em 2018, passou por outro veneno, né, por causa de um tumor que estava crescendo na espinha dorsal. A cirurgia de remoção era um negócio assim extremamente delicado, mas se ele não fizesse, ia acabar ficando paralisado assim por completo. Felizmente a cirurgia foi tudo bem, foi um sucesso, mas deixou sequelas ainda maiores na sua movimentação. Quando ele estava para fazer um filme do Spike Lee, ele sofreu uma queda e quebrou feio o braço, então ele precisou colocar uma placa de 19 pinos, teve que ficar de molho e nesse processo quase perdeu as esperanças. Assim, ele falou, eu não posso fingir que tá tudo bem, não tem lado positivo nessa história, só arrependimento e dor, fecha aspas. Mas como a gente sabe, né, ele lembra que ele falou aquela história, né, da resiliência, ele aprendeu com os pais a ser um cara mais resiliente, mesmo com o impacto gigantesco que o Parkinson trouxe para a vida dele. O Michael J. Fox diz que aprendeu a viver com a doença e não quer que ninguém sinta pena dele, porque ele acredita que pena é só mais uma forma de abuso. Para ele, a pessoa mais infeliz do mundo é aquela que não tem senso de humor. E hoje ele tá numas assim de simplesmente viver, aproveitar a vida e não brigar com ela. Palavras dele. O Michael acabou se aposentando, né, das telinhas aí, porque começou a ficar difícil para ele decorar as falas, uma vez que o Parkinson também afeta a nossa parte cognitiva. Mas ele tá totalmente de boa, assim, com isso. Falou que hoje tá focado na instituição, né, dele, a Michael J. Fox Foundation, que se dedica a encontrar uma cura para o Parkinson, além de ajudar vários portadores da doença a ter uma vida melhor. Uma dessas pessoas é o Muhammad Ali. Desde a fundação, em 2000, a instituição já arrecadou aí mais de $1,5 bilhão de dólares. É muito dinheiro, rendendo mais um prêmio para o nosso querido Michael J. Fox, um Oscar honorário em homenagem à sua jornada filantrópica. Demais, né? Além disso, ele também recebeu um doutorado em medicina na Suécia por conta aí das suas contribuições nas pesquisas contra o Parkinson. Em 2015, o nosso eterno McFly se juntou ao Dr. Brown no palco do Jimmy Kimmel para comemorar os 30 anos de lançamento do De Volta para o Futuro e nesse ano lançou um documentário chamado Still, a história de Michael J. Fox, que é muito legal, tá na Apple TV. Então fica aqui a nossa homenagem a esse ícone, não só da cultura pop, mas também da própria resiliência em si, né? Então, um grande viva ao sensacional Michael J. Fox. E para falar sobre, vamos ver o nosso psicólogo querido, psicólogo junguiano, super gente fina, Alexandre Vatti. Fala aí, carisma! Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Michael J. Fox. Olha só esse ícone, né, da arte maravilhoso. Quem é que não se lembra do De Volta para o Futuro? E aí, como a Luca falou que ele é o senhor resiliência, eu não vou ficar aqui repetindo sobre as questões que ele tanto passou, né, que todos nós sabemos o que é aí o Parkinson, né? O que eu quero falar um pouquinho é sobre neurociência e o caso do Michael J. Fox. O que acontece? Nós temos um cientista, neurocientista e psicólogo chamado Richard Davidson, que ele é um cara que descobriu o que ele chama de estilo emocional do cérebro. E ele vai dizer o seguinte: todos nós temos um estilo emocional do cérebro e ele é composto por 6 dimensões. Eu não vou falar todas aqui, depois a gente vai falando aqui de outros casos com casos e caos, mas eu quero falar especificamente de 2 dimensões que compõem esse estilo emocional e que aí vai fazer todo sentido no caso do Michael J. Fox. Olha só, o Richard Davidson descobriu tudo isso fazendo pesquisa de neurociência afetiva. Então tudo que ele fala está lá
lá relatado bonitinho, com ressonâncias magnéticas, atividades cerebrais, está lá categorizado, tá? Não tem mais como, né, negar isso aí. O que ele fala? Que a primeira disposição que cria o nosso estilo emocional do cérebro é a resiliência, que é de fato essa capacidade que nós temos de superar as adversidades. Mas olha só o que acontece com o Michael J. Fox. Vai vindo uma coisa atrás da outra, ele vai recorrer, obviamente, né, aos medicamentos, depois aí a Luca falou a cachaça marvada, porque obviamente vem com uma doença dessas, depressão, melancolia, né? Imagina você ser acometido por algo, né, tão severo neurológico que não tem cura e simplesmente, né, você é um ator, depende ali dos movimentos, de decorar as falas e tal. Tem o caso do Bruce Willis também aqui que tem a ver com outro caso neurológico, mas é importante, depois vocês vão aqui no canal e vão dar uma olhadinha lá, que é muito legal, o episódio com a doutora Jéssica Martani falando aqui, nossa querida psiquiatra. E aí, olha só, de nada adianta ter só resiliência se eu não tenho o que o Richard Davidson fala, que é a outra, né, ali outra dimensão que compõe o estilo emocional, que é a dimensão que ele chama de atitude, que é o quê? É a capacidade da gente manter as nossas emoções positivas por mais tempo. E aí olha que legal que a Luca fala, que atualmente, mesmo depois, né, da questão que ele teve que fazer a cirurgia e tal, com o tumor, o cara mantém uma vida bacana. Você fala, opa, como assim, né? Como o cara consegue? Porque essa dimensão dentro do estilo emocional dele, que é a atitude, ele tem a resiliência por passar pelas adversidades, mas ele consegue manter as emoções positivas por mais tempo no cérebro. E isso tem a ver com uma dimensão que é aqui, ó, neuroplasticidade. A gente está falando de neurociência. E aí você fala, pô, Lê, me dá a chave, como é que eu melhoro isso? Tem sim, o cérebro, ele pode fazer neuroplasticidade e fazemos. E aí o Richard Davidson faz o seguinte, ele fala pra gente, né, investir em técnicas de autopercepção e em técnicas de meditação, por exemplo, que elas ajudam a gente a melhorar a capacidade de manter as emoções positivas por mais tempo no cérebro. Porque, de novo, de nada adianta, eu tenho um monte de resiliência, consigo fazer as coisas, mas eu tomo uma fechada no trânsito e acabou a vida e tal, não adianta de nada. Então, ó, vamos lá? Lembrando, então, o que o Michael J. Fox tem de especial? Resiliência, mas também ele tem a atitude, que é uma dimensão também, né, do estilo emocional do cérebro, é assim que o Richard Davidson chama, que é a capacidade de manter as emoções positivas. Então, se você quer melhorar esses aspectos também, vai lá, olha esse cara, inclusive o livro dele é domínio público, lá chama o Estilo Emocional do Cérebro, é muito legal, e olha que material legal que a gente está trazendo para vocês aqui no Cada Caso um Caos. É isso aí, galera, valeu! Valeu, Alexandre Vatti, segue ele lá, o @psicólogo Alexandre Vatti no Instagram, o Ale também é membro aqui, assim como o Ricardo Jalotto, Mana Mendonça, José Inácio Horta, Elane Barbosa, Costura da Deia e o Júlio César Silva. Valeu demais e a gente se encontra aqui semana que vem, me segue no Insta também, Luca89FM. Valeu e até lá!